Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Já estou aqui iniciando a nossa live de hoje, dando aqui continuidade ao nosso estudo Sinais do Fim dos Tempos. Já é a terceira formação que eu estou aqui fazendo para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero pedir a cada um de vocês que, na medida que forem entrando aí, irem também compartilhando para que nós possamos atingir o máximo de pessoas possível, né? Para que nós possamos fazer esse estudo sobre a verdade absoluta de Deus, para que possamos aprofundar a nossa fé católica. Então, você que já está me assistindo, eu peço que, se possível, você compartilhe aí esta live no seu Facebook, né? Tem a opção aí de compartilhar. Quero mandar um abraço aí para Denise de Gravatá, Pernambuco. Deus abençoe. E você que está me acompanhando agora, eu convido você a comentar aí. Deixe seu comentário, o nome da cidade que você mora e do estado, tá certo? Coloca aí o nome da cidade e do estado que você mora, tá bom? Enquanto isso, vai compartilhando. Já já nós vamos dar início aqui à nossa formação de hoje, que vai ter uma abordagem muito interessante. Eu acredito que vai ser de uma extrema produtividade para a sua caminhada de fé, tá bom? Então hoje nós vamos abordar o tema sobre o ateísmo e a sua movimentação atual. E esse tema ele é muito importante ser abordado, por causa que existe de fato um investimento muito grande para que você perca sua fé por parte da mídia, por parte dos governantes comunistas e por aí vai. Marcela de Londrina, Deus abençoe. Gente aí de Belo Jardim, que está passando rápido. Oi, boa noite, paz. Aí sou de Mogi Guaçu, São Paulo. Deus abençoe. Catarina aí de Anastácio, Deus abençoe. Deus abençoe. Tem várias pessoas aí já entrando na nossa live. Deus abençoe. Daniel, você é demais. E graças a você, o Padre Paulo Ricardo, me aprofundei na minha fé. Na igreja, sou de Santa Maria do Salto. Deus abençoe, Minas Gerais, né? Boa noite, a paz de Jesus, o amor de Maria. Boa noite, gente aí de Camusim. Louvado seja Deus. Tem gente aí do interior de São Paulo, né? Não deu para me ler. Vamos então aí compartilhando esta live para que nós possamos atingir o máximo de pessoas. Bom, meus irmãos, tem pessoas em vários lugares do Brasil, né? Várias cidades aí, estados do Brasil, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem gente aí do Cajueirinho, louvado seja Deus. Eu quero aqui, meus irmãos, pedir a cada um de vocês que não assistiram ainda as duas primeiras formações, você pode encontrá-las, né, aí no meu Facebook, né, na minha linha do tempo, ou você pode encontrar também no meu canal no YouTube. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve lá, Missionário Daniel Silveira, tá bom? Um abraço aí para Ana lá de Alagoinhas, paróquia do Padre Betinho. Tenho um maior respeito, sou louco por ele, meu Deus do céu. Então, gente, vocês podem encontrar as formações lá no meu canal no YouTube. Você que ainda não está inscrito no meu canal, coloca lá no YouTube Missionário Daniel Silveira depois, né? E você vai encontrar lá vários vídeos. São mais de 150 pregações com temas diferentes. Uma bênção de Deus, tá bom? Então, nós vamos dar início à nossa formação. E eu peço, você que ainda não compartilhou, clica aí para compartilhar, para que mais pessoas possam ter acesso. Então, por favor, compartilhe. Clica para compartilhar essa live, porque eu tenho certeza que vai ser de uma extrema produtividade para muitas pessoas se aprofundarem aí na fé católica. Amém? Deixa eu dar só um esclarecimento antes de tudo. Eu
Peço a você perdão desde já se tiver barulho de algum cachorro latindo. Eu tenho um cachorro em casa, tenho um gato, então peço perdão aí se você escutar algum barulho. Também, quando eu iniciar aqui, eu vou fazer o sinal da cruz, e aí na sua tela do seu celular vai sair com a mão esquerda, mas na verdade eu irei fazer com a direita, porque como está na câmera frontal do celular, acontece de sair com a mão esquerda, tá bom? Tem gente aí de Costa da Pedra, Bahia, Joinville, Santa Catarina. Estive em Joinville, uma bênção de Deus. E é isso aí, vamos iniciar então nossa formação pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nós te entregamos nesta hora, nós te pedimos, Senhor, e te entregamos nesta hora que esta live está acontecendo. Nós pedimos a tua graça, o teu poder. Derrama sobre nós a tua misericórdia, derrama sobre nós a tua autoridade. Concede-nos a sabedoria para que nós possamos nos aprofundar no conhecimento da verdade, que nós possamos nos aprofundar dentro daquilo que é de tua vontade, do teu querer. Dai-nos o discernimento, Jesus, e a sensibilidade para podermos acolher a sabedoria que vem do alto. Nesta hora eu entrego esta live aos cuidados da Santíssima Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória a Deus. Que nosso Senhor Jesus nos conduza. Bom, meus irmãos, eu já estou aqui com minha Bíblia na mão, estou com o meu catecismo, estou com os meus livros, minhas fontes de estudo. E esses dias nós tivemos aí informações que falam sobre as armadilhas comunistas, de todo o investimento para que as pessoas possam perder a fé. E diante dessas formações, graças a Deus, chegaram testemunhos de pessoas que estão sendo orientadas na verdade, que estão crescendo na espiritualidade. Você, como católico, você precisa reconhecer a necessidade que você tem de estudar a doutrina da igreja, de aprender mais. Você que está me assistindo nesse momento, reconheça a necessidade que você tem de se aprofundar no conhecimento da verdade. Porque existe uma disputa, né? Os demônios disputam querendo aí roubar a sua atenção para as enganações deles, né? Os demônios, eles investem com todas as forças para desviar você do caminho da salvação. E nós sabemos claramente que Satanás, ele se utiliza muito, assim como aconteceu na batalha entre anjos e demônios, os demônios se utilizam muito das argumentações para poder desviar você. Ou seja, Satanás, ele tenta fazer de tudo para que apareçam argumentos para desviar você do caminho da salvação. E é por isso que a igreja, ela vai nos falar a grandiosa necessidade que nós temos de conhecer a verdade para não sermos enganados pelas armadilhas de Satanás. Nós precisamos conhecer a verdade para não sermos ludibriados pelas mentiras do mundo. E hoje nós vamos falar sobre o ateísmo e a sua movimentação atual, né? Nós, de certa forma, tivemos assim partes desse conteúdo nas formações anteriores. Você que não acompanhou, como eu já falei, já está no meu canal no YouTube. E nessas formações eu especifiquei para vocês de forma bem clara que o governo comunista, o comunismo, ele é uma seita internacional que tem por centralidade o materialismo, tem o materialismo como seu próprio Deus. Eles querem tirar a religião do país, eles querem banir Deus das nações, como eles mesmos falam, né? Que eles querem banir Deus e colocar o Estado no centro de tudo. Então hoje nós vamos falar sobre o ateísmo e sua movimentação atual. Nós vamos, na verdade, dar continuidade ao conteúdo formativo que já está sendo abordado aqui
nesses vídeos que eu tenho feito, nós vamos aqui dar continuidade àquilo que, o raciocínio que nós iniciamos no decorrer das nossas formações. Meus irmãos, eu quero iniciar aqui com vocês essa formação me utilizando do catecismo da Igreja Católica, porque ele vai especificar de uma forma muito bela essa situação do ateísmo. Então vamos conhecer aqui por primeiro, antes de eu fazer aqui alguma estrutura argumentativa própria minha, de conclusões através de pesquisas que fiz e de alguns posicionamentos que eu tenho aqui de homens de Deus. Então eu quero por primeiro ir aqui ao catecismo da Igreja Católica. O catecismo, quando vai abordar o tema ateísmo, começando ali no número 2123, o catecismo vai dizer que muitos de nossos contemporâneos não percebem de modo algum esta união íntima e vital com Deus, ou explicitamente a rejeitam, a ponto de o ateísmo figurar entre os mais graves problemas de nosso tempo. O catecismo da Igreja vai começar a dizer que muitos não percebem, a comunicação com Deus, não percebem, e muitas das vezes não querem perceber, porque muitas pessoas têm a oportunidade de serem formadas, mas infelizmente elas possuem uma forte resistência a serem formadas. Elas não têm a paciência de estar dentro de um processo formativo, não têm a disponibilidade para aprender mais ainda sobre aquilo que é de Deus, rapidamente se distraem quando nós começamos algum tipo de formação. Então o catecismo vai dizer que por falta de percepção existe claramente, certo? Existe claramente o crescimento, o surgimento do ateísmo. Eu estou aqui lendo o Catecismo da Igreja Católica, certo? A edição típica vaticana, e vai falar logo no início essa falta de percepção, quando o catecismo vai dizer muitos dos nossos contemporâneos não percebem de modo algum esta união íntima e vital com Deus. O catecismo continua dizendo, ou explicitamente a rejeitam, a ponto de o ateísmo figurar entre os mais graves problemas do nosso tempo. A falta de percepção, veja só, meus irmãos, é por isso que eu tenho batido muito na tecla referente a essa questão do estudo, da abertura do coração do homem atual a ser formado, a ser orientado dentro da estrutura verdadeira da doutrina da Igreja. Por que eu digo isso? Para que a sua percepção cristã, a sua percepção humana possa crescer em união com Deus. Porque se você não desenvolve a sua percepção para com Deus, se você não amadurece a sua percepção, a visão da sua alma, porque muitas pessoas buscam ter a visão unicamente carnal, e é um dos planos do ateísmo, é justamente esse, fazer com que você acredite apenas na matéria e morreu, acabou, toda aquela ideia que eu expus para vocês nos pensamentos comunistas, nas nossas formações anteriores. Então, um dos objetivos da Igreja, um dos maiores objetivos da Igreja é fazer você perceber a existência de Deus, que Deus de fato é o que é, e você perceber esta união que Deus tem com sua criação, certo? Com a sua criatura. Então, a falta de percepção, ela faz com que aconteça o surgimento do ateísmo. E muitos até percebem coisas grandiosas que Deus fez, mas eles a rejeitam. Por que, Daniel, que existe essa rejeição por parte de muitas pessoas ao ponto de elas dizerem que são ateias? Meus irmãos, eu quero deixar bem claro para vocês que dizem que não acreditam na existência de Deus porque não querem se submeterem, não querem se submeter à disciplina de Deus. Então eles preferem dizer que Deus não existe para que esse meio de afirmar isso seja, faça disso um meio para se livrar da disciplina da qual Deus nos ensina.
Então veja só, muitas pessoas dizem que não acreditam em Deus somente para poder tentar se justificar em seus erros. Porque aquele que acredita em Deus deve se submeter de forma profunda e concreta àquilo que Deus ensina. Existe uma disciplina, existe os mandamentos da lei de Deus, existe uma estrutura argumentativa da parte de Deus, da parte da igreja, que quer colocar o homem em uma disciplina espiritual, em um caminho de retidão à eternidade. Então, muitos que se dizem ateus, que não acreditam em Deus, que se dizem ateístas, né? Eles arrumam argumentos, eles tentam arrumar argumentos para tentar justificar as desobediências a Deus, para tentar fugir da disciplina espiritual. Então é mais fácil para eles dizer que Deus não existe, para que através disso ele tente justificar a sua má conduta, ele tente justificar a sua desobediência à disciplina divina. Então ele prefere dizer que Deus não existe, mas no fundo ele acredita na existência de Deus. Só que ele faz de tudo para que os argumentos dele vá contra aquilo que o cristianismo ensina. É tanto que muitos dizem, eu sou agnóstico, né? Sou agnóstico, eu acho que Deus existe, mas ninguém consegue explicar, é uma força maior. Então muitos que se dizem ateus, né? Muitos que se dizem não acreditar em Deus, eles na verdade, eles não querem que Deus exista para que eles não precisem se submeter à disciplina que Deus ele estabelece para a nossa vida. Então o ateu ele é isso, né? Ele é aquela pessoa que ele tenta ao máximo fugir da espiritualidade. E nessas tentativas de fugir da espiritualidade, ele busca supervalorizar tudo aquilo que vai contra os fatos espirituais. Então ele começa a buscar argumentos para justificar a sua falta de disposição a se submeter à disciplina divina. Então, o ateísmo ele é um dos maiores problemas da nossa atualidade. E nós vamos aqui entender de forma mais profunda essa parte do Catecismo da Igreja no decorrer dessa formação. No número 2124, o Catecismo da Igreja continua dizendo assim: o termo ateísmo abrange fenômenos muito diversos, né? Existem vários tipos de ateísmo, né? A verdade é essa. Uma forma frequente é o materialismo prático, de quem limita suas necessidades e suas ambições ao espaço e ao tempo. Veja, existe uma grande parte do movimento ateu que são as pessoas materialistas. Aqui nós podemos encaixar de forma muito bem encaixada a questão dos comunistas, né? Eles são materialistas, eles só pensam nas coisas terrenas. Então eles só pensam naquilo que é terreno. Então existe esse grupo dentro da existência do ateísmo atual. O grupo daqueles que não dizem que acreditam em Deus, né? Para viverem uma vida unicamente materialista. Então existem muitos, veja só, se os países comunistas, né, que se declaram ateus, se eles passassem a dizer que acreditam na igreja, muitos dos costumes deles, dos abusos deles, teriam que ser cancelados. Então é por isso que eles não querem dizer que acreditam em Deus. Eles não querem se submeter àquilo que a igreja ensina. Então veja só, existe essa parte, né, do número de ateus no mundo. Aí o catecismo vai continuar, vai especificar agora outro tipo de ateísmo que existe. O humano ateu, veja só, o humanismo ateu considera falsamente
que o homem é seu próprio fim e o único artifício e demiurgo de sua própria história. Existe já aqueles ateus que dizem assim, não, a finalidade da nossa existência não existe finalidade nenhuma. É somente aquilo que é terreno, então eu tenho que viver minha vida aqui curtindo da forma mais pecaminosa possível, né? Então eles se entregam a esse pensamento, certo? De que eles são os seus próprios deuses. Eu não preciso de regras estabelecidas, eu não preciso de leis, eu não preciso me submeter a esse tipo de regras espirituais. Então eles começam a atribuir para si mesmo o poder, a autoridade de fabricar suas próprias regras. E nós sabemos claramente que isso, gente, nem na naturalidade funciona. Um país ele tem que ter suas regras, ele tem que ter suas leis. Se não tiver, dá mais problema ainda. Se tendo leis ainda dá problema, imagine não tendo, né? Então, esses ateus eles fazem com que as pessoas tentem pensar que eles não precisam de Deus e que eles podem fabricar suas próprias regras. Isso é um engano muito grande, né? E o catecismo vai continuar. Outra forma de ateísmo contemporâneo espera a libertação do homem pela via econômica e social, sendo que a religião, por sua própria natureza, impediria esta libertação, na medida em que, ao estimular a esperança do homem numa quimérica vida futura, o desviaria da construção da cidade terrestre. Veja, eles fazem de tudo para você ficar com seu pensamento unicamente aqui. Então, existe também aqueles que investem muito em atacar as realidades eternas, né? Dizer que não, esse negócio de céu, você não precisa ficar pensando nisso, você não precisa ficar preso nisso, porque você tem que construir aqui na terra. Você tem que se preocupar unicamente com construções aqui. Até existe um ditado popular que é muito interessante, que diz assim, nadou, nadou e morreu na praia, né? O que é que isso significa? O cara lutou, quando ele conseguiu comprar um apartamento de frente para o mar, ele vai e morre, né? Ou seja, as coisas da terra passam, as coisas da terra elas são finitas, né? Elas são corruptíveis. Então nós precisamos entender, meus irmãos, tudo isso daqui, porque eles têm toda uma maquinação argumentativa para tentar colocar você contra Deus, você contra a igreja, né? O catecismo mais na frente vai dizer no número 2125, na gênese e difusão do ateísmo, grande parcela de responsabilidade pode caber aos crentes, na medida em que, negligenciando a educação da fé, ou por uma exposição enganosa da doutrina, ou por deficiência em sua vida religiosa, moral e social, se poderia dizer deles que mais escondem do que manifestam o rosto autêntico de Deus e da religião. Ou seja, o catecismo da Igreja Católica, ela está falando de forma clara que uma parte também da existência de ateus no mundo é culpa dos cristãos. E aqui vai falar sobre a educação. Aqui entra a realidade dos pais que não educam seus filhos, os pais que não ensinam seus filhos, que não colocam seus filhos desde pequeno para ter uma intimidade com Deus, para começar ali uma catequese, para começar ali, eu falo catequese, a dos pais, de dentro de casa, não é aquela catequese que você vai colocar seu filho lá na igreja. Essa também vai fazer parte, mas o primeiro catequista dos filhos, os primeiros catequistas dos filhos é o pai e a mãe. É o pai e a mãe. Então a existência do ateísmo na nossa atualidade e em todas as épocas tem uma parcela de culpa também dos pais que não educaram seus filhos, na verdade, que não souberam educar seus filhos. Ora, se nem eles querem ser educados, imagine educar os filhos. Muitos hoje não querem conhecer a verdade. É por isso que existe também um crescimento, muitas vezes, do ateísmo.
E também acontece do contra-testemunho dos cristãos. O contra-testemunho, gente, ele gera isso nas pessoas. O ateísmo. Nós precisamos vigiar e orar porque o nosso exemplo, ele é muito importante para as pessoas. Então, se nós damos muito contra-testemunho, o ateísmo, ele cresce. E é isso mesmo que eles querem ter em mãos para atacar a igreja, né? Para atacar a fé. Eles querem argumentos para quê? Para poder denegrir a imagem da igreja, denegrir a fé, falar mal do Papa, falar mal dos bispos, dos padres, dos missionários. Então, quando acontece de surgir um contra-testemunho entre nós, gente, isso é um impacto negativo muito grande na mente de muitas pessoas, de pessoas despreparadas, pessoas que não têm formação. Então elas acabam tendo uma visão distorcida de Deus, uma visão distorcida da igreja. Se nós não nos convertermos de verdade, se nós não dermos testemunho, nós estaremos gerando futuros ateus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então nós precisamos levar a sério a nossa fé. Por fim, aqui o catecismo mais na frente vai dizer no número 2126... Muitas vezes o ateísmo se funda em uma concepção falsa da autonomia humana, que chega a recusar toda dependência em relação a Deus. Veja, eles querem fazer você pensar que você não depende de Deus para absolutamente nada. Nada. Você não depende de Deus, né? E quando nós estudamos a nossa fé, nós sabemos claramente que um dos maiores ensinamentos que nós encontramos na igreja é que nós dependemos da graça de Deus. Porque a partir do momento em que você não se reconhece dependente de Deus, você começa a fazer de você mesmo o seu próprio Deus. Você começa a querer fabricar suas próprias regras, e através de uma opinião fanática de você mesmo, você acaba gerando regras que vão contra aquilo que Deus nos ensina. E aí você se lança na infelicidade. Não tem como ser feliz sem Deus. Então, gente, uma pesquisa que foi realizada em 1995, atribuída à Enciclopédia Britânica, foi eles que fizeram essa pesquisa, indica que os não religiosos são cerca de 14,7% da população mundial e os ateus 3,8%. Isso já em 1995, né? Eu não consegui fontes aqui confiáveis para me saber na atualidade. Na verdade, a gente não consegue saber se o ateísmo cresceu ou diminuiu no decorrer do tempo. Mas eu quero aqui, meus irmãos, avisar a vocês uma coisa de extrema importância. Você sabe qual é o maior investimento? Não é para esse tipo de ateísmo que a gente vê por aí, de pessoas que dizem que não acreditam em Deus. O maior investimento do demônio, certo? O maior investimento do demônio é gerar o ateísmo prático. Você sabe o que é o ateísmo prático? O ateísmo prático é qual? É aquelas pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas vivem como se Deus não existisse, né? Elas dizem que acreditam em Deus. Você chega numa festa mundana, tá lá todo mundo se prostituindo, usando droga, fazendo tudo que não presta. Você chega para a pessoa e diz assim: você acredita em Deus? A maioria vai dizer para você: acredito. Veja, ele acredita em Deus, mas ele está no ateísmo prático. Ou seja, ele está vivendo como se Deus não existisse, né? Vem até aquela frasezinha de São João Maria Vianney, né? Muitos acreditam no inferno, mas vivem como se o inferno não existisse, né? Muitos acreditam na existência do inferno, mas vivem como se o inferno não existisse. Ou seja, talvez aquela pessoa não está sendo ateu na palavra dela. Ela diz que acredita em Deus, só que no modo de viver ela é um ateu, um ateu.
Os homens que vivem de forma desregrada, os homens que dizem que acreditam em Deus, mas vivem sem compromisso com Deus, estão no ateísmo prático, assim também como as mulheres que dizem que acreditam em Deus, mas vivem de forma desregrada, estão no ateísmo prático. Então, o maior investimento de Satanás neste mundo é movimentar esse ateísmo prático. Por quê? Porque assim ele vai ter mais histórias ruins a contar das pessoas que se dizem acreditar em Deus. Então, o maior investimento hoje é para que o ateísmo prático cresça. O ateísmo prático tome proporção no mundo. Ou seja, o demônio quer que você diga que acredita em Deus, mas que você viva como se você não acreditasse. Esse é um dos maiores objetivos do demônio, principalmente na nossa atualidade, né? Nós podemos presenciar aí, meus irmãos, que existem pessoas dominadas pela pornografia, pessoas dominadas, aí tem um funk que tem gerado músicas extremamente imorais. Você vai ver lá quem é que está dançando lá, pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas estão vivendo como se Deus não existisse. Então esse ateísmo é o pior. O pior ateísmo é o ateísmo prático, né? E é esse o que mais o demônio deseja que exista, porque é esse que gera os contra-testemunhos contra o cristianismo, né? Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Eu e você que somos cristãos precisamos ter conduta, precisamos dar testemunho para não fazermos com que o ateísmo prático cresça, para não fazermos que mais almas se percam, para não fazer com que mais pessoas sejam enganadas pelo inimigo. Existe um escrito de São Francisco de Sales, né, que é o Filoteia. Eu estava até com ele aqui pronto. Esse aqui é a tradução do Filoteia que eu tenho. Olha só aqui quem está aqui, ó. Olha só. Todas as vezes que eu estou gravando, ela vem e abre a porta. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Essa porta aqui estava fechada, ó. Ela pula na maçaneta da porta, abre e vem para cá. E fica miando. Patrícia, leva ela daí, senão ela vai ficar atrapalhando aqui. Então, gente, vamos aqui voltar ao nosso raciocínio. São Francisco de Sales, ele chegou a escrever no Filoteia da seguinte maneira: quantos julgam... Patrícia, vai para lá, fazer zoada para lá, vai. Olha só o que é que São Francisco de Sales disse, né? Quantos julgam sob a influência da paixão, pensando sempre mal dos que odeiam e bem dos que amam. Isso daqui, por que eu coloquei essa frase na nossa formação de hoje? Para justamente falar sobre esta paixão desordenada desse povo que diz que não acredita em Deus. Eles favorecem tudo, eles tentam divulgar tudo aquilo que vai contra a nossa fé, né? Pode acontecer qualquer coisa, se eles identificam que aquilo vai contra a fé, que aquilo vai contra Deus, que aquilo vai contra a igreja, eles já divulgam. Então o Filoteia diz assim, no Filoteia, São Francisco de Sales diz assim: quantos julgam sob a influência da paixão? Ou seja, o julgamento deles referente a essas questões de fé é de acordo com as paixões deles, carnais. É por isso que eu estou dizendo para vocês que muitos dizem que não acreditam em Deus só para tentar se justificar o porquê de não ser submisso à disciplina divina. Então, para muitas pessoas é mais fácil dizer que Deus não existe, para que eles possam tentar justificar a sua desobediência, a desobediência deles a Deus, né? Então, quantos julgam sob a influência da paixão, pensando sempre mal dos que odeiam. Veja, eles sempre pensam mal da igreja. O Papa fala alguma coisa, vão lá e distorcem, né? Acontece alguma coisa da igreja,
Ah, eu chego na igreja, ninguém me acolhe, os da igreja são os piores, né? Então eles vão arrumando esse tipo de argumento para tentar justificar a vida perdida que eles têm. Então tudo eles tentam fazer críticas, tudo eles tentam fazer com que a imagem de Deus, a imagem da igreja seja manchada para as pessoas. Você está entendendo? Então, na verdade, nós conseguimos identificar aqui que muitos desses ateus, eles tentam ao máximo se justificarem. É mais fácil dizer que não crê em Deus do que se submeter à disciplina divina. Então eles tentam fazer isso, tá bom? Aí diz aqui, ó: quantos julgam sob a influência da paixão, pensando sempre mal dos que odeiam e bem dos que amam. Aí vai lá alguém, fala contra a igreja, eles divulgam. Então tudo para eles é motivo para apedrejar a nossa fé. Tudo para eles é motivo para tentar danificar a nossa fé, né? Padre Léo chegou a dizer: Deus jamais se impõe, sua palavra é sempre uma proposta. Olha que lindo, né? Deus ele não obriga ninguém a acreditar nele. A palavra dele é uma proposta, dizia Padre Léo. Diferente do governo comunista, que é abusivo, que escraviza, a ditadura comunista, que quer obrigar as pessoas a não crer em Deus, que quer obrigar as pessoas a ter aquele comportamento, e quem não tem, eles matam, né? É como aí o Estado Islâmico, os terroristas aí que fazem parte do Estado Islâmico, eles, para converter as pessoas, eles têm que botar uma arma na cabeça. Muita gente passou para o lado do Islã dessa forma. Já o nosso entendimento sobre Deus não é assim. Veja, Padre Léo diz: Deus jamais se impõe, sua palavra é sempre uma proposta. O fato de alguém dizer que não crê em Deus não vai fazer que Deus não exista, gente. Deus ele é, não tem como cancelar. Aí a gente vai ver que tem gente que diz assim: ah, mas nós somos frutos do acaso. Gente, pelo amor de Deus, esse argumento é um argumento extremamente fraco demais. Não tem como sermos fruto do acaso, porque o acaso ele não consegue produzir um efeito inteligente. Nós conhecemos a causa através dos efeitos. Então não tem como você dizer: não, nós somos fruto do acaso. Acreditar nisso é uma burrice sem tamanho. Imagina só, eu vou te dar aqui alguns exemplos, certo? Se você chegasse numa oficina de motos, tá lá, tem peças diversas de moto, certo? E você pega uma bomba, porque tem gente que diz: não, a gente surgiu da explosão do Big Bang. Aí, beleza, você disse que a gente existiu da explosão do Big Bang, beleza. Aí eu digo para essa pessoa: vamos fazer o seguinte, imagine que nós vamos em um lugar, numa loja de motos, numa fábrica de motos, e lá tem todas as peças para se fazer uma moto, certo? Todas. Aí eu pego uma bomba relógio, vou lá, ativo a bomba dentro dessa fábrica de motos, e eu saio, espero a bomba explodir. A bomba explode, pum, eu volto. Eu vou encontrar uma moto toda feitinha por causa daquela explosão? Não vou. Por quê? Porque o acaso não consegue produzir um efeito inteligente. Então nós conhecemos a existência de Deus, que é mais certo dizer que Deus é. Dentro da realidade teológica, é melhor você dizer que Deus é do que você se utilizar desse termo que Deus existe. Deus ele é acima de uma existência, porque tudo aquilo que existe precisa de uma causa para a sua existência. Então é mais teológico dizermos que Deus ele é, só que nós dizemos que Deus existe porque dessa forma é um meio mais fácil das pessoas entenderem, né, que Deus de fato é. Então Deus ele é. Então
Nós sabemos dessa verdade, principalmente quando nós olhamos para tudo aquilo que existe que não foi o homem que criou. E cientificamente falando, tudo que existe precisa de uma causa para sua existência. O acaso não pode produzir um efeito inteligente. E a partir da nossa observação, como já dizia Santo Agostinho, né? Santo Agostinho dizia: observa as estrelas, o céu, o firmamento, e você vai entender claramente sobre a questão da existência de Deus. Dentro dessas riquezas que eu estou expondo aqui para vocês, uma vez eu em uma das minhas pregações, eu contei uma história de um estudante. Ele ia para a sua universidade. Nós sabemos que no meio das universidades, pelo fato da influência da doutrina de Karl Marx, pelo fato da influência comunista e por aí vai, existe a presença hoje muito forte de expressões ateístas, né? Existe muito ateu no meio de faculdade, porque eles vão lá pelos estudos filosóficos que vão tentando ao máximo combater a existência de Deus. E aí tinha esse jovem numa universidade, e seu professor era ateu. O professor dele era ateu e vivia afrontando aquele jovem, né? Dizendo para ele: olha, Deus ele não existe, se o mal existe, Deus então é mal, porque Deus não existe, etc e tal. E aí todas as vezes o jovem que era cristão, ele se incomodava com aquilo. E teve um dia que o seu professor quis passar-lhe uma vergonha maior ainda, né? E o professor dele olhou para ele na frente de todo mundo da faculdade e disse assim: olha, eu quero lançar um desafio para você. Você vai me provar a existência de Deus na próxima aula. Eu te desafio. Na próxima aula você vai ter que me provar que Deus existe. E aí esse jovem disse: pois eu vou lhe provar sim que Deus existe. Ele não sabia como ele ia fazer isso, mas ele foi fazer uma oração quando chegou em casa, e Deus deu um discernimento a ele. Depois da oração dele, ele então construiu uma maquete dos planetas, né? Uma maquete muito bonita e tudo, a Terra, o Sol, etc. Ele fez uma maquete muito bela mesmo, gastou um dinheiro que ele tinha guardado e ele fez uma maquete. Ele passou a noite inteira trabalhando nessa maquete, passou o dia inteiro. Quando chegou o momento de ele ir para a faculdade, ele chegou mais cedo e colocou a maquete em cima da mesa do seu professor e foi para a cadeira dele sentar. E aí o professor chegou, os alunos foram entrando e olhavam a maquete, achavam a maquete muito bonita. Nossa, quem foi que fez essa maquete? E aí por fim o professor entra na sala. Quando o professor entra, ele já olha rapidamente para a maquete dos planetas e tudo, e diz assim: nossa, quem foi que fez essa maquete tão linda? Aí o aluno cristão se levanta e diz assim: foi o acaso, professor. Foi o acaso que fez, né? Veja, então ele respondeu ali o desafio do professor, né? E o professor diz: não tem como ter sido o acaso, né, rapaz? Aí ele: pois é, se o senhor diz isso com uma maquete, imagine com a realidade, né? Não pode ter sido fruto do acaso. Deus, ele é a causa da existência, né, de cada um de nós. Então, meus irmãos, o Padre Léo, essa frase dele é muito rica, né? Que Deus jamais se impõe, sua palavra é sempre uma proposta. O Catecismo da Igreja, no número 183, vai dizer: a fé é necessária à salvação. Por que existe tanto investimento para você perder sua fé? Porque o demônio quer impedir a sua salvação. E eu aqui fiz alguns pontos destacáveis para que a gente possa entender aqui as maquinações ou a movimentação do ateísmo atual. O primeiro ponto que eu coloquei é que essas pessoas, eles tentam fazer com que você creia que... tentam fazer com que você pense que a Sagrada Escritura é uma ficção, né? É uma ficção. Olha, essa história de dizer que o Mar Vermelho se abriu, eu não vou acreditar nisso nunca. Eu não vou acreditar que esses milagres, que pessoas que eram cegas voltaram a enxergar e etc.
Então eles tentam fazer, uma das armadilhas do ateísmo, principalmente na nossa atualidade, é tentar colocar na sua cabeça que tudo isso é uma ficção, que tudo isso é uma mera criação do homem, né? Isso foi feito para que pessoas ganhassem dinheiro, que religião, Bíblia, essas coisas que está na Sagrada Escritura, tudo isso foi invenção do homem, né? Aí a gente, como um bom católico, pede para essas pessoas explicar então o milagre de Lanciano, né? Se você ainda não conhece, coloca depois dessa formação, certo? No YouTube, Milagre de Lanciano. Lá você vai ver claramente, né? E também tem um documento, o documentário de Nossa Senhora de Guadalupe. É muito bom para alimentar a sua fé, certo, gente? E eles tentam fazer de tudo para que você pense que isso é ficção. Ah, Daniel, essas coisas parecem coisa de desenho animado, que o mar vermelho se abriu, que o cego voltou a enxergar, que o paralítico voltou a andar. Eles tentam fazer com que você tenha esse pensamento de ficção. Isso aí é invenção do homem, isso aí não existe, tá? Esse negócio de andar sobre as águas, isso aí é tudo mentira. Como é que você acredita numa balela dessa? Então eles tentam, uma das maiores armadilhas hoje do movimento ateísta é fazer com que você pense que todas essas histórias de milagres e etc. sejam ficções. Mas nós temos claramente provas concretas, existem muitos testemunhos, e é por isso que é importante darmos testemunho dos milagres, das graças que alcançamos de forma inexplicável, né? Para podermos calar a boca desses perseguidores. Outra coisa é a mídia. Gente, a mídia transmite distorções e todo tipo de notícias ruins contra a fé. O Papa fala alguma coisa, a mídia vai lá e distorce para tentar causar confusão no povo de Deus, né? A mídia, com suas novelas desgraçadas, que só divulgam aquilo que não presta. Então, uma das armadilhas do ateísmo atual é a mídia. Fazer de tudo para distorcer, para causar confusão no povo de Deus. A mídia faz de tudo para isso acontecer. Terceira coisa que eu quero mencionar para vocês é as chacotas, né, que hoje os programas de humor fazem com as coisas de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui. Não assista esses programas que fazem chacota com as coisas celestiais. Não assista esse Porta dos Fundos, né? Esses programas como Zorra Total e por aí vai, que fazem piadinhas com o nosso Senhor. Cuidado, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Cuidado com esses programas, porque isso é estratégia ateísta também, para que aquelas chacotas façam você começar a pensar que tudo que a Bíblia relata para nós, que a igreja fala para nós, é fictício, né? Isso não existe. E por isso que eles fazem essas chacotas. Aquele Porchat mesmo, aquele cara chamado Porchat, acho que é Fábio Porchat, eu nem sei direito o nome dele, que eu não assisto essas coisas. Ele tira muita chacota com o povo cristão. Fazem piadas pesadas falando dos padres, né? Fazem piadinhas com a Eucaristia, com os santos. Então isso daí, gente, também é uma armadilha ateísta, certo? Existe um investimento milionário, podemos até dizer talvez bilionário, para poder essas coisas se propagarem, para poder arrancar a fé do povo, tá bom? Para poder fazer com que o povo zombem de Deus. Zombar de Deus é algo muito sério. Cuidado para você não cair nessa besteira, viu? Cuidado para você não cometer esse pecado de zombar das coisas de Deus, brincar demais com as coisas de Deus de uma forma que não é nada sadio para a sua alma, nem para o seu corpo, nem para a sua história, tá bom? Outra coisa tentam manchar a história cristã, né? Esses ateus, eles começam a falar sobre a Inquisição, eles começam a falar sobre as cruzadas, eles começam a tentar fazer de tudo para que você olhe o passado da igreja, né, de uma forma cruel, de uma forma de trevas, né? Na Idade Média a igreja matou, derramou sangue, e eles começam a se utilizar de todo um conteúdo argumentativo para tentar ridicularizar
a nossa fé, para tentar corromper a nossa fé, para manchar a história da igreja. Então tome muito cuidado. Cuidado com os livros, como São João Bosco disse, se alguém te oferecer algum livro, algum material que ataca a igreja, repudie, né? Não queira, repudie como se fosse veneno, dizia São João Bosco. Então, existe um investimento também dos ateus nisso. Eles querem fazer de tudo para que você olhe para a história do cristianismo como uma história de morte, de sangue derramado, uma história de roubo, de tudo que não presta, certo? E nós sabemos claramente que são distorções. Nós temos aí livros como A Inquisição em Seu Mundo, tem o livro do professor Felipe Aquino, muito bom, Entendendo a Inquisição, né, que refuta essas argumentações mentirosas desses caras. Aí eles vão atrás das fontes de quem? De historiadores que eram contra a igreja, historiadores ateus, historiadores hereges. Então eles fazem de tudo para manchar a história da igreja. Cuidado com isso, tá bom? São Clemente de Alexandria chegou a dizer: quem viola o templo do Espírito Santo cairá em desgraça. Quem viola o templo do Espírito Santo cairá em desgraça. Agora você está entendendo por que a mídia ela propaga tanto a falta de modéstia, ela propaga tanto a imoralidade? É para corromper as crianças, é para corromper sua família, é para destruir sua família. E aqueles que violam o templo do Espírito Santo, disse São Clemente de Alexandria, cairá em desgraça, estão no caminho do inferno. Esse mesmo santo, São Clemente de Alexandria, chegou a dizer: é bela a audácia de se formar ao lado de Deus. É bela a audácia de se formar ao lado de Deus. Você não é para ser formado pela opinião da mídia, nem pelos ateus, nem pelo comunismo, nem pelo socialismo, nem pela teologia da libertação. Não, você é para ser formado pela coluna e sustentáculo da verdade. 1 Timóteo 3,15 diz que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Então não acredite em qualquer coisa que você vê aí pela internet. Evite de assistir esses argumentos ateístas, porque isso corrompe a sua fé. Tá bom? O Catecismo da Igreja vai dizer, no número 213, veja o que é que nós acreditamos. Deus é a plenitude do ser e de toda a perfeição, sem origem e sem fim. Deus é eterno. Nós não somos frutos do acaso, e essas maquinações ateístas têm que cair por terra. E você tem que conhecer essas realidades espirituais para você refutar essas argumentações mentirosas que se levantam todos os dias contra Deus e contra a igreja. O Catecismo diz no número 213, Deus é a plenitude do ser e de toda a perfeição, sem origem e sem fim, ou seja, Deus é eterno. Para finalizar a formação de hoje, eu vou me utilizar aqui de uma frase que Padre Rufus, um dos maiores exorcistas da igreja, tive a graça de conhecê-lo pessoalmente, né? Ele rezou em mim até, eu tive essa graça. Padre Rufus chegou a escrever: a vida familiar é uma criação de Deus para ser reflexo da vida dele. A vida familiar é uma criação de Deus para ser reflexo da vida dele. Por isso que a mídia quer destruir a família. Por isso que a mídia divulga a imoralidade. Por isso que a mídia quer bombardear a sua fé para destruir os valores familiares. Viu só? Esta é a movimentação do ateísmo na nossa atualidade, para gerar cada vez mais uma imagem distorcida de Deus e da igreja, para tentar colocar você na parede, para tentar fazer você desacreditar de Deus, blasfemar a Deus. Mas nós não vamos ser enganados por essas pessoas, porque a nossa fé supera todas essas argumentações. E nós temos a igreja, nós temos os santos. Ah, bendito seja a vida de Santo Tomás de Aquino, né? Está até aqui do meu lado, ó. Suma teológica que refuta essas argumentações podres, pobres, essas argumentações mesquinhas dos ateus. Então, não se deixe levar pelo ateísmo, tá certo? Amém? Glória a Deus. Muito obrigado a todos vocês que participaram da live de hoje.
da nossa formação. Deus abençoe. Um abraço aí para o meu amigo Alan James, Deus abençoe. Daniela Araújo, Deus abençoe. Meus irmãos, que bênção estar aqui com vocês mais uma vez. Uma boa noite para você. Não sai aí que eu vou colocar aqui, ó, meu número, tá bom? Você que tá me assistindo nesse momento, reze, tá bom? Pela nossa missão aqui. Reze cada vez mais aí pelas missões do mundo inteiro, tá certo? Para que nós possamos atingir cada vez mais um número maior de almas e que nós possamos gerar verdadeiros católicos, que nós possamos estar protegidos pela graça de Deus. Eu agradeço muito sua participação nesta live, agradeço de coração também você que compartilhou, tá bom? Peço a você que reze pelos meus benfeitores cadastrados, para que eles possam ser fiéis aí nas ajudas, para que a gente possa se sustentar, principalmente nesse período que as missões não estão acontecendo. Então reze por todos os missionários, né? Por todos aqueles que vivem na evangelização, tá bom? Queria te convidar a fazer uma oração final, se possível você fechar seus olhos. Nessa hora, Senhor Deus, nós estamos aqui em Tua presença. Te pedimos que todo mal caia por terra pelo poder do Teu nome. Que nessa hora de oração, Senhor, toda e qualquer maquinação de Satanás caia por terra. Nesse momento de oração, eu te peço, vem Espírito Santo, quebra toda armadilha, quebra toda maquinação de Satanás, quebra tudo aquilo que tenta atrapalhar a nossa fé, quebra toda maldição, que nesse momento, todo e qualquer pensamento ateu, todo e qualquer pensamento maquiavélico de Satanás, caia por terra, porque a nossa força está em Ti, Jesus. Por intercessão de Nossa Senhora, que o comunismo caia por terra, que as argumentações ateístas caiam por terra, e que possa surgir uma geração adoradora que Te adora, Senhor, em espírito e em verdade. Por intercessão de Nossa Senhora, que a cabeça da serpente seja esmagada, assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado pela sua participação. Você que ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, coloca lá no YouTube Missionário Daniel Silveira e no Instagram Missionário Daniel Silveira. Segue lá, tá bom? E nós vamos aí continuar o nosso trabalho de evangelização e aprender juntos, em nome de Jesus. Boa noite, salve Maria, amém.